Graça a vós por parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, meu nome é Renan e como eu já disse em outros vídeos, esse canal, essa página tem como principal ideia e missão promover a palavra de Deus. A partir dessa promoção, vocês podem aí levantar suas reflexões, questionamentos sobre essa palavra através dos vídeos. Esse é o primeiro dos vídeos que nós vamos estudar mais a fundo a palavra de Deus. Nós podemos partilhar sobre as experiências com a palavra, entendendo que a Bíblia não é um livro. Do grego, biblios quer dizer biblioteca. Nós temos 73 livros na Bíblia. Isso na Bíblia católica, porque temos a divisão da Bíblia protestante que tem 66 livros. Já nós vamos ver essa divisão. Entender também que o processo de construção da Bíblia, ela é feita ao longo de 1500 anos. Ela funde elementos culturais, ou seja, pontos de vista de outras culturas, e ela chega a nós até hoje, interfere no nosso modo de viver, ela ilumina o nosso modo de viver. Então, a Bíblia organizada, nós temos lá o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Logo nós vamos voltar a essa divisão aqui, só para vocês visualizarem. São 73 livros organizados ao longo da história. Esses livros são organizados. Imaginem hoje que nós temos a oportunidade de pegar apenas um livro em mãos e poder consultar isso. Antigamente a pessoa de fato precisava de uma grande estante e colocar vários livros para consultar a Bíblia. Eles não eram compactados em um livro só. Então, como eu já disse, a diferença da Bíblia católica e Bíblia protestante, os livros que a Bíblia protestante não considera são os livros do Antigo Testamento: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Macabeus 1 e 2 e parte de Esther e Daniel. Então, como fica a divisão da Bíblia? O Pentateuco são 5 livros da lei, escritos por Moisés. Na verdade, são 4 livros da lei escritos por Moisés, mais o livro de Gênesis, que é a origem de tudo, o Bereshit em hebraico, que é no princípio, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Depois temos os livros históricos, que relatam as histórias do povo de Deus ou da igreja: Josué, Juízes, Ruth, Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2, Crônicas 1 e 2, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, Macabeus 1 e 2. Depois temos os livros sapienciais, que são os livros aí também considerados poético: livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos do Cânticos, livro de Sabedoria, Eclesiástico. Os livros proféticos, que são escritos pelos profetas, onde temos os livros maiores que se escreveram mais ou profetizaram por mais tempo, e os profetas menores que escreveram menos ou profetizaram por menos tempo. De Isaías até Malaquias, nesse compartimento roxo aí. Depois temos os livros dos Evangelhos e Atos, escrito por Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos, mais as epístolas de Paulo, começa lá em Romanos até em Hebreus. O interessante dessas epístolas, dessas cartas de Paulo, o nome da cidade onde está a igreja é dado a cada uma dessas cartas. E depois as epístolas católicas: Tiago, Pedro 1 e 2, João 1, 2 e 3 e Judas. E temos aí por final o livro do Apocalipse, que a tradução de Apocalipse é revelação e não destruição do mundo, o fim do mundo. A revelação no sentido da consumação da plenitude dos tempos,
a descrição de sonhos e visões proféticas do apóstolo João. Então essa é a divisão da Bíblia. Mas tudo isso foi feito de uma hora para outra? Não. Então temos aqui a história da Bíblia até chegar no que é hoje. A tradução do hebraico para o grego, a pedido do rei Ptolomeu Filadelfo II. Então ela já começa a ser traduzida antes de Cristo. A Torá é o Pentateuco, traduzido por 72 sábios de Israel, 6 sábios para cada uma das 12 tribos de Israel. O que é a composição desses livros? Os primeiros livros que começam a ser traduzidos aí. O Torá, o mais importante dos livros do judaísmo. 5 livros conhecidos como Pentateuco, o Shema. Mas os livros hebraicos, temos lá o Neivim, 8 livros conhecidos como os livros dos profetas, e o Ketuvim, que são 11 livros conhecidos como escritos. Então, nesse sentido, temos 24 livros que nós podemos chamar de Bíblia hebraica, no sentido de coleção de livros hebraicos, mas os 72 sábios, eles começam a fazer a tradução do Pentateuco. Nós podemos fazer aqui uma comparação. Temos lá o hebraico, o grego e o português, onde na nossa Bíblia tem lá Gênesis, a origem. No original em hebraico temos o Bereshit, no princípio. Onde na nossa Bíblia temos Êxodo, a saída, temos no hebraico Shemot, nomes dos filhos de Israel. Na nossa Bíblia temos o Levítico, sacerdotes, descendentes de Levi, as leis. No hebraico nós temos Vaikra, ele clama, o Sefer Torat Komahim, livro dos sacerdotes. Onde na nossa Bíblia nós temos lá números, as contagens do povo e recenseamentos. Nós temos no hebraico o Bamidbar, no deserto, o Hamush Haptekudim, livro dos censos. E depois nós temos aí do Pentateuco Deuteronômio, Deuteros, segundo nomos, quer dizer lei, a segunda lei, ou segundo a lei, é o Devarim em hebraico, o Mishneh Torah, a segunda Torá. Então essa é a tradução que os sábios fazem para o grego ao pedido do rei, isso antes de Cristo. Nós temos aqui um exemplo do Bereshit, onde tem a tradução. Nós temos aqui o hebraico original, nós temos uma transliteração fonética e depois uma aproximação linguística daquilo que nós podemos entender. Nós vamos pegar na estruturação, olhem lá, e os céus Deus, Elohim, criou no princípio a terra. Quando você passa isso para o grego, não é que perde o sentido ou que muda o significado, mas para que possa existir uma concordância verbal, nominal, outros tipos de concordância, é acrescentado elementos, mas isso não quer dizer que tira o elemento original da escritura em hebraico. Seguindo, como eu já disse a vocês, nós temos aqui a Bíblia judaica, o Tanakh, que temos lá os 5 livros de Moisés, a Torá, os 8 livros aí, os profetas, os 4 anteriores, os 12, ou seja, nós temos a divisão da Bíblia hebraica. Agora, os livros então inicialmente foi traduzida a Torá, mas os livros do Nevim e o Ketuvim foram traduzidos até o final do século II. Então a primeira missão desses 72 sábios foi traduzir a Torá, as leis do povo de Deus. O Bereshit, o início, e depois a narrativa da saída, as leis e a ordem de recenseamento, como o povo de Deus se organizou.
Mas tudo isso o rei pediu porque ele tinha uma biblioteca muito completa em Alexandria e ele queria esse livro dos judeus. Agora, seguindo aí na história, nós temos a Septuaginta, que foi a tradução dos 72 sábios. E os 3 manuscritos mais conhecidos da Septuaginta são, que eles chamam de o Vaticano, é o Codex Vaticanus, do século IV, o Alexandrino, o Codex Alexandrinus, do século V, atualmente no Museu Britânico de Londres, e o do Monte Sinai, Codex Sinaiticus, do século IV também. Então tem esses elementos, a partir desses elementos eles conseguem entender que aquilo que foi traduzido da Bíblia hebraica para a Bíblia grega, ela tem veracidade. Novamente, volto a dizer, embora há diferença de componentes linguísticos, mas isso não retira ou diminui elementos atribuídos à tradução. Nessa sequência, todo o texto completo do Antigo e do Novo Testamento da Bíblia, em grego, é em koiné, em grego comum, e não necessariamente um grego mais sofisticado. Era até um grego provavelmente falado por várias pessoas na época de Jesus. Porque na época de Jesus, aquela região de Israel, a Galileia, teve influência do Império Grego, antes mesmo da presença romana. E essa aqui é a versão da Bíblia medieval, a Vulgata, a forma latina abreviada de Vulgata Editio, que quer dizer edição popular. Ou seja, então nós já temos aí a mudança do hebraico para a Septuaginta, e agora da Septuaginta nós vamos para a Vulgata no período medieval. Escrita entre fins do século IV até o século V por São Jerônimo, a pedido do Papa Damaso I. Mas o que São Jerônimo faz, ele não pega a tradução do nada, ele revê a Vetus Latina, que é o latim antigo. Então, quem já tinha lá no Vetus Testamento, o Antigo Testamento, ele vai analisar e ele começa a tradução desses livros aqui em seguida. Como vocês podem ver, esses livros estão aqui, alguns deles estão em latim. Ele começa a fazer a tradução desse aqui, assim como o Novo Testamento, ele faz todas essas traduções. Ele revê estruturas do latim antigo e ele passa isso para o latim moderno, vamos assim dizer. Tá, e o que ocorre nessas traduções? O que ocorre nessas traduções é que, volto a dizer, alguns elementos de declinação de algumas palavras no latim, elas podem perder um sentido, não digo original, mas elas perdem o sentido de composição de contexto, que é muito visto na hermenêutica. Nós podemos analisar isso agora. Lá no Vetus Latina, a Gloria in excelsis Deo et terra pax omnibus bona voluntatis. Isso do Vetus Latina, antes da tradução da Vulgata. Agora na Vulgata, Gloria in altissimis, então nós já temos a diferença de excelsius e altissimus Deo, et in terra pax et omnibus bonae voluntatis. Você fala, qual que é a diferença de excelsius e altissimis? Se nós formos analisar a palavra excelsius, é um ablativo no plural neutro em latim, que quer dizer alto. E se nós formos analisar esse in antes do excelsius, quer dizer no ou na, então é glória a Deus no alto. E o altissimis,
Antes ainda do Altíssimes, se nós pegamos alto, quando nós pensamos alto, nós pensamos nas alturas. Agora, vai de uma interpretação e de uma conotação de ideologia. Uma pessoa alta necessariamente não está nas alturas. Mas tendo em vista que se fala-se de Deus, nós pensamos que Deus está nas alturas. No mais alto do alto, onde se pode chegar. Agora, quando falamos em altíssimos, também ablativo no plural neutro, mas do superlativo do adjetivo, altos, que quer dizer alto. Então, nesse sentido, no mais alto. Agora, levanta a seguinte pergunta: nesse aspecto, o que difere uma coisa para a outra? Nos dois sentidos, Deus está nas alturas. Eu não estou entrando aqui no mérito da oposição, entrando se Deus está muito distante. Não é esse é o mérito. Aqui é um sentido de louvor. Essa passagem nós podemos pegar ela na nossa Bíblia traduzida em Lucas capítulo 2, versículo 14, muito usado na liturgia de Natal. Mas o que difere? Deus sai lá das alturas e ele vem, ele se encarna e ele se faz verbo, ele se faz humilde. Muda essa rota de entendimento? Não muda. Mas algumas pessoas vão dizer que isso empobrece o sentido da tradução. Pela essa análise não empobrece. Apenas nós podemos analisar de forma diferente as palavras, mas nós chegamos à mesma lógica de pensamento. O que acontece aqui? É um solecismo. É um vício de linguagem caracterizado por ser um desvio gramatical que ocorre no nível sintático. Quando ocorre no nível sintático, ele necessariamente não quer desviar o sentido original da palavra. Apenas entra na sintaxe, ou seja, na concordância estrutural da palavra, em decorrência com o texto, na estruturação de frases. Mas não há o esvaziamento, como alguns exegetas, alguns ditos teólogos vão dizer hoje, que eles procuram analisar muitas palavras de Jesus e eles começam a esvaziar de sentido essas palavras. Agora, o que acontece? Vamos evoluir um pouco, vamos saindo da Vulgata, Concílio de Trento em 1545 a 1563. Um decreto canônico que autentica e decreta a Vulgata como autêntica. A Bíblia Sagrada, a edição da Vulgata, a Vulgata Clementina, com essa revisão, com essa autenticação, é uma nova revisão do latim, não desmerece a tradução feita de São Jerônimo, mas é uma nova revisão. Então temos a Vulgata aí de Damaso I, que depois ela é revista no período, ela é autenticada pelo Concílio de Trento, mas depois ela é revista com o Papa Clemente VIII. Seguindo, alguns ainda não sabem, mas nós temos a nova Vulgata, que são estudos de 1907 a 1979, o Sacrosanto Concílio Ecumênico. Isso foi iniciado no Concílio Vaticano II, que se o Concílio Vaticano II ele tinha a intenção e porventura a abertura da igreja no sentido pastoral, era preciso revisar a centralidade de toda essa ação, que é a palavra de Deus. E aí, essa nova Vulgata, ela é promulgada em 1979 pelo Papa São João Paulo II. Então, nesse sentido, nós vimos aí que há uma evolução do entendimento da palavra de Deus. Ela não fica isolada em um ato obsoleto. É revista para que então as pessoas possam entender melhor da palavra. Nós podemos entender também que a fé vem pelo ouvir,
e ouvir a palavra de Deus. Então, nesse sentido, além de fazer uma análise histórica das Escrituras, é interessante refletir e meditar sobre a palavra de Deus. E é isso também o que nós vamos fazer por aqui em diante. Nesse sentido, a palavra: anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai e nos apareceu. Anunciamos o que vimos e ouvimos, para que também vós vivais em comunhão conosco, e a nossa comunhão seja com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 2 ao 3. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4, versículo 12. Por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebeste a palavra de Deus, que de nós ouvistes e acolhestes, não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é, como palavra de Deus, que age eficazmente em vós, os fiéis. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. E um dos documentos do Vaticano II, a Dei Verbum, a palavra de Deus, diz assim: debruce-se, pois, gostosamente sobre o texto sagrado, quer através da sagrada liturgia, rica de palavras divinas, quer pela leitura espiritual, quer por outros meios que se vão espalhando tão louvavelmente por toda parte, com a aprovação e estímulo dos pastores da igreja. Ou seja, é interessante, se faz necessário aprofundarmos mais sobre a palavra de Deus, e é isso que nós vamos fazer aqui. Muito obrigado pela vossa atenção, paz e bem.